Quando descobri o caso do meu marido com a minha irmã, não houve gritos, nem pratos quebrados. Houve apenas silêncio. Aquele tipo de silêncio que corta o ar como se cada som anterior tivesse sido uma mentira. Foi numa manhã de segunda-feira, enquanto eu revisava relatórios no escritório, e percebi que algo simples, uma mensagem, não se encaixava. Ele havia esquecido de apagar uma conversa. Não uma de amor, mas de rotina, de cumplicidade. Passo aí depois do almoço, leva aquele vestido azul. Vestido azul, eu reconheci, era o meu, emprestado para minha irmã meses antes, quando ela chorou dizendo que não tinha roupa para uma confraternização. Ri de nervoso na hora, porque o corpo inteiro se recusava a aceitar o que o cérebro já sabia. Passei o resto do dia trabalhando como se nada tivesse acontecido, respondendo e-mails, fingindo entender planilhas. O escritório cheirava a café requentado e papel molhado, e eu senti que o chão sob minha mesa já não me pertencia. Quando voltei para casa, tudo estava no lugar, exceto eu. Ele estava deitado no sofá, de camisa social aberta, assistindo a um noticiário como se o mundo fosse uma coisa distante. Perguntou se eu queria jantar fora, e foi nesse gesto banal que o ódio nasceu. Não pela traição, mas pela naturalidade com que ele se mantinha inteiro, enquanto eu desmoronava em silêncio. Nos dias seguintes, comecei a notar o teatro. Mensagens trocadas tarde da noite, viagens a trabalho que coincidiam com as folgas dela, e um tom de voz entre os dois que antes eu chamaria de carinho familiar, mas que agora soava sujo, disfarçado. Quando confrontei minha irmã, ela chorou. Chorou tanto que por um instante quase acreditei que fosse vítima também. Disse que ele era quem insistia, que ela tentou resistir, que não queria me magoar. Eu não chorei, apenas pedi que ela fosse embora. No dia seguinte, minha mãe me ligou dizendo que eu precisava ser madura, que não valia a pena destruir a família por um erro. Foi aí que percebi que o erro, na verdade, era meu. O de achar que ainda tinha uma família. Aos poucos, fui sendo empurrada para fora do próprio círculo que ajudei a construir. Meus pais começaram a receber os dois nos almoços de domingo, como se nada tivesse acontecido. Minhas amigas, que antes me mandavam mensagens todos os dias, começaram a evitar o assunto. Talvez por desconforto, talvez por conveniência. No trabalho, o ambiente se tornou insuportável. Ele trabalhava na mesma empresa, e as fofocas correram como veneno. Ouvi risadinhas quando entrava na sala, comentários sussurrados nos corredores. Uma semana depois fui chamada ao RH. Alegaram reestruturação. Eu sabia que era mentira. Ele tinha influência sobre a diretoria. Deixei o prédio com uma caixa de papelão nas mãos, contendo minha caneca, algumas fotos e o crachá desativado. A chuva começou assim que atravessei a rua. Não levei guarda-chuva. E não me importei. Era simbólico demais. O tipo de cena que só parece real em filme, mas que naquele momento me fazia entender que minha vida havia se transformado num roteiro que eu jamais teria escolhido. Quando cheguei em casa, encontrei minhas coisas amontoadas no hall de entrada. As malas que antes levava em viagens felizes, agora serviam para me expulsar. Ele não estava, mas deixou um bilhete sobre o aparador. Precisamos de espaço. Vai ser melhor assim. Nenhum nome, nenhuma desculpa. Nada que demonstrasse um vestígio de afeto. Senti o peso de um corpo cansado e uma alma despedaçada tentando ocupar o mesmo lugar. Peguei o celular e digitei: "Por que ela?" Apaguei antes de enviar. No mesmo instante chegou uma mensagem dele: "Você vai morrer pobre e sozinha." Isso é o que dá se meter na vida dos outros. Não lembro de ter respirado nos minutos seguintes. Só sei que sentei no chão, com o celular na mão, e esperei que a dor passasse, mas ela não passou. Só se acomodou em algum canto dentro de mim, fria, firme, persistente. No dia seguinte, ele trancou a conta conjunta, cortou o cartão e avisou aos amigos que eu estava instável emocionalmente. A irmã que eu amava, aquela que dividia segredos comigo desde a infância, começou a postar fotos sorrindo ao lado dele, no mesmo restaurante onde celebramos meu aniversário de casamento. A legenda era uma provocação disfarçada de felicidade. A vida recompensa quem é verdadeiro. Fui expulsa do apartamento. O contrato estava no nome dele, e a imobiliária me deu 3 dias para sair. 3 dias para desmontar anos de vida, para colocar lembranças e derrotas dentro de caixas.
Cada canto da casa tinha um fantasma. O perfume dele no travesseiro, a caneca dela esquecida na cozinha, o retrato dos 4, eu, ele, ela e meu filho mais velho, sorrindo num Natal que agora parecia mentira. Tentei recorrer à justiça, mas o advogado me disse que sem provas de união estável documentada, eu teria que começar do zero. O golpe final veio rápido. Meus filhos, 2 meninos de 8 e 10 anos, foram convencidos de que eu estava doente, que precisava de tempo. Ele os levou para uma temporada e nunca mais os devolveu. Quando tentei vê-los, recebi apenas um áudio curto do mais novo dizendo que a tia agora cuidava deles e que estavam bem. Apaguei o áudio sem ouvir até o fim. Naquela noite, sentei no chão do quarto vazio e olhei ao redor. O silêncio era absoluto, mas dentro dele havia uma presença antiga, algo que me dizia que eu ainda não estava totalmente sozinha, que algo maior estava à espreita, esperando o momento certo de se revelar. Peguei minha última mala, fechei com força e deixei a chave do apartamento sobre a mesa. Não havia mais nada a fazer ali. A madrugada me encontrou caminhando sem destino, com o vento gelado cortando o rosto e o peso da perda me empurrando para frente. A cada passo, eu me repetia que não seria o fim, embora tudo dissesse o contrário. Ainda não sabia, mas aquela caminhada até o depósito, o único lugar que ainda me restava, seria o início de outra história. Uma que começava não com amor, mas com a ruína necessária para descobri-lo. O depósito ficava a 40 minutos da cidade, numa rua lateral que ninguém usava mais. Era um galpão antigo, de paredes descascadas e janelas cegas. O tipo de lugar onde o tempo parece ter desistido de passar. Eu costumava guardar ali algumas coisas da casa do meu pai. Caixas com livros, ferramentas, velharias que ninguém quis quando ele morreu. Nunca pensei que um dia acabaria morando entre elas. A chave ainda estava no meu chaveiro, esquecida entre tantas outras que já não abriam porta nenhuma. Quando o cadeado enferrujado cedeu, senti o cheiro do pó e da ferrugem subirem de uma vez, como se o ar do passado tivesse ficado preso ali, esperando o meu retorno. Não havia cama, nem luz, apenas uma lâmpada pendurada no fio e o eco do meu próprio passo. Encostei a mala no canto e sentei sobre uma caixa de madeira, tentando entender o que tinha restado de mim. O corpo doía inteiro, mas o que doía de verdade era o vazio da falta de voz, de nome, de direção. Lembrei das palavras dele: "Você vai morrer pobre e sozinha", e percebi que, de certo modo, ele já tinha me matado, só que não do jeito que imaginava. Ele me matou por dentro, e o que ficou de pé era algo que eu ainda não reconhecia. Passei a primeira noite enrolada num cobertor velho, ouvindo os barulhos da cidade distante. O frio passava pelas frestas, e o chão de cimento parecia sugar qualquer calor. Quando amanheceu, encontrei uma garrafa d'água pela metade e um pacote de biscoitos antigos no fundo de uma caixa. Foi meu café da manhã e meu almoço. À tarde, saí caminhando até um posto de gasolina próximo. Tomei banho no banheiro dos caminhoneiros e lavei o rosto, até que a água deixasse de escorrer preta. Não chorei. Havia dentro de mim uma secura que não era apenas tristeza. Era sobrevivência. Com o passar dos dias, aprendi a conviver com o silêncio do galpão. O sol entrava pelas frestas do telhado, desenhando faixas de luz dourada no chão, e eu passava horas observando o pó flutuando nelas, como se o tempo tivesse textura. Eu ainda não sabia o que fazer, nem por onde recomeçar. As economias tinham acabado, e os poucos amigos que restavam preferiram não se envolver. O único contato humano era a moça do mercadinho da esquina, que às vezes me dava frutas amassadas no fim do dia. Foi numa dessas idas ao mercadinho que encontrei, por acaso, um envelope endereçado a mim na caixa de correspondência antiga do depósito. O endereço estava apagado, mas o nome estava claro. Para Clara. Meu coração parou por um instante. Ninguém me chamava pelo primeiro nome havia semanas. Peguei o envelope com as mãos trêmulas e voltei para dentro. Era um envelope grosso, de papel amarelado, lacrado com fita adesiva antiga. Ao abrir, encontrei um maço de papéis e uma pequena chave. Entre os papéis, havia uma nota, escrita em letra firme e masculina. Depósito 12B, compartimento inferior da parede leste. Levantei na mesma hora. O depósito tinha uma fileira de compartimentos numerados, cada um com sua parede falsa de madeira.
O número 12B era o meu, onde eu estava dormindo. Passei a mão pela parede até sentir uma irregularidade, um ponto mais oco. Puxei com força, e a tábua cedeu. Atrás dela, havia uma pequena maleta metálica, trancada. A chave servia nela perfeitamente. O clique do fecho ecoou como um trovão no silêncio do galpão. Dentro, havia pilhas de notas de dinheiro amarradas por elásticos gastos. Dinheiro de verdade, não cédulas antigas. E por cima delas, um bilhete dobrado em 4. Isto é apenas dinheiro para a viagem. A verdadeira fortuna está nestas coordenadas. R.A. Li e reli o bilhete tantas vezes que as letras pareciam se mover. As iniciais, eu as conhecia. R.A. eram as mesmas do nome do meu pai, Ricardo Alves. Ele havia morrido 10 anos antes, num acidente que nunca fez sentido completamente. Disseram que foi uma falha mecânica, mas ele sempre fora meticuloso demais para isso. A letra era inconfundível, angulosa, elegante, como se tivesse sido traçada com régua. O papel tinha cheiro de mofo e de algo familiar, talvez o mesmo perfume que ele usava quando eu era criança. Fiquei parada por minutos, talvez horas, olhando aquele dinheiro e aquele bilhete, como se estivessem me testando. 49 mil reais em notas de 50 e 100. O suficiente para começar uma nova vida se eu quisesse. Mas o que me paralisava não era o dinheiro, era o bilhete, a ideia das coordenadas, da promessa de uma verdadeira fortuna. Eu não sabia se ria ou chorava. Seria uma brincadeira deixada há anos? Um delírio de um homem que pressentia o fim? Ou algo que realmente estava ali, esperando que eu o encontrasse quando tudo o mais tivesse sido tirado de mim? Naquela noite, não dormi. O som do vento batendo nas portas de metal fazia parecer que alguém sussurrava meu nome. Passei as horas seguintes tentando entender por que ele teria deixado aquilo escondido justo ali, no mesmo galpão onde eu havia guardado suas ferramentas. Lembrei que, quando ele morreu, parte de seus documentos desapareceram. O testamento, inclusive. Minha mãe dizia que não havia nada, que o seguro não cobria acidentes domésticos, que ele não tinha deixado herança. E eu, ainda jovem e com filhos pequenos, aceitei sem questionar. Agora, tudo parecia ganhar outra cor. Peguei o celular e digitei as coordenadas no mapa. 21.9435, 45.079. O ponto aparecia num lugar que me era vagamente familiar. Uma região rural a quase 300 quilômetros dali, próxima a uma antiga fazenda da família. Meu coração acelerou. Era longe, mas não inalcançável. O dinheiro da maleta era suficiente para chegar lá, talvez até começar do zero. Por um segundo, imaginei que tudo fosse uma armadilha, ou apenas uma fantasia criada pela mente cansada. Mas a letra não mentia. Ao amanhecer, decidi que iria. Vendi algumas coisas pequenas que ainda restavam, uma joia simples, um relógio quebrado, e aluguei um carro usado de segunda mão. Passei o dia inteiro limpando o galpão, como se quisesse deixar o passado em ordem antes de partir. Enrolei o dinheiro em um lenço e o escondi dentro da mala, junto com um casaco e o retrato dos meus filhos, o único que sobrou. Quando travei o cadeado da porta, olhei uma última vez para dentro. Aquela escuridão que me abrigou durante a pior fase agora parecia me devolver ao mundo. No caminho até a estrada, parei no acostamento e respirei fundo. O céu estava cinza e o ar tinha cheiro de chuva distante. Liguei o carro e deixei o rádio tocar qualquer coisa. Uma música antiga que falava sobre recomeços. Pela primeira vez em meses, senti algo que quase reconheci como esperança. Não uma esperança romântica, mas aquela que vem quando não há mais nada a perder. Dirigi por horas, cruzando cidades pequenas, postos de gasolina esquecidos e placas que indicavam nomes que eu não ouvia desde a infância. A cada quilômetro, o passado parecia recuar um pouco mais, como se estivesse sendo empurrado pelo asfalto. Eu não tinha destino certo, apenas um ponto vermelho no mapa e uma voz dentro de mim dizendo: vá. Quando parei para dormir num posto, fechei os olhos e imaginei o rosto do meu pai. Tentei lembrar o tom exato da voz dele, as histórias que contava sobre coisas que o dinheiro não compra. Talvez fosse isso. Talvez ele tivesse deixado não uma fortuna,
mas uma lição que só se revelaria no momento em que eu estivesse vazia o suficiente para entendê-la. Na manhã seguinte, comprei um café amargo e continuei dirigindo. O vento entrava pelas janelas, bagunçando meu cabelo e limpando meus pensamentos. Olhei pelo retrovisor e vi apenas a estrada que deixei para trás. A cidade, o marido, a irmã, a vida que me traíra. Tudo começava a parecer parte de um sonho ruim. À frente, só havia uma promessa: as coordenadas. Eu ainda não sabia o que me esperava ao chegar lá, mas uma certeza me guiava. Não importava o que encontrasse. Já não era mais a mesma mulher que entrou naquele depósito em ruínas. Algo dentro de mim tinha mudado para sempre. E foi assim, com o coração pesado e as mãos firmes no volante, que eu seguia adiante. Sem saber que aquela viagem não era apenas uma busca por uma herança. Era o início de um acerto que meu pai havia deixado inacabado e que agora caberia a mim concluir. Cheguei ao local pouco antes do pôr do sol, quando a luz já começava a se dissolver em tons de cobre e sombra. O GPS sinalizava que eu estava próxima, mas a estrada de terra parecia não levar a lugar nenhum. A última curva revelou uma porteira de ferro quase escondida pelo mato alto. Parei o carro e desci. O vento carregava o cheiro de eucalipto e terra molhada. Por um instante pensei em voltar. O lugar parecia intocado há décadas, como se guardasse segredos que o tempo preferiu não tocar. Mas o bilhete de meu pai ainda estava dobrado no bolso do casaco, e bastou senti-lo ali, contra o peito, para me lembrar por que eu tinha vindo. Empurrei a porteira com esforço. Ela gemeu alto, um som metálico que se espalhou pelo campo vazio. Caminhei devagar pela trilha que se abria diante de mim, e logo reconheci um contorno familiar. O topo do telhado de uma casa antiga, meio escondida entre árvores tortas. O coração acelerou. Não era uma propriedade qualquer. Era a antiga fazenda de meu pai, o lugar onde eu passei parte da infância antes de tudo mudar. Lembrei do cheiro de café forte vindo da cozinha, do ranger do assoalho de madeira, das manhãs em que ele me acordava dizendo que o mundo pertencia a quem começava cedo. Aproximar-me da casa foi como atravessar o espelho de uma vida que eu deixara para trás. As janelas estavam quebradas, as paredes cobertas de trepadeiras, e o portão da varanda pendia de um único prego enferrujado. Entrei devagar. O chão gemeu sob meus passos. O interior estava tomado por poeira e folhas secas. O relógio de parede parado marcava 3h17, o mesmo horário em que o corpo dele fora encontrado, anos antes. Senti um arrepio, não de medo, mas de reconhecimento. Era como se o tempo tivesse parado ali, esperando que eu voltasse. No canto da sala, havia uma cômoda coberta por um lençol manchado. Puxei o tecido e encontrei um porta-retrato virado para baixo. Virei-o com cuidado. Era uma foto antiga. Eu e ele em frente ao lago, eu ainda criança, segurando um barco de papel. Atrás, escrito à mão, estava: "Para quando você crescer e entender." As palavras pareciam me observar. Respirei fundo e continuei explorando o lugar. Na cozinha, encontrei utensílios enferrujados, copos quebrados e o cheiro de lembrança. A porta dos fundos levava a um corredor estreito, onde um quadro de energia antigo ainda trazia o mesmo número de registro que eu lembrava, 042RA. Toquei o painel e, atrás dele, senti algo solto. Um pedaço da parede de madeira se moveu sob a pressão dos meus dedos. Empurrei com força, e uma cavidade apareceu, um pequeno compartimento retangular, forrado por tecido escuro. Dentro, havia outro bilhete, dobrado com cuidado e envolto por uma fita vermelha. As mãos tremiam quando desatei o laço. A letra era dele, sem dúvida. A mesma precisão, a mesma inclinação levemente para a direita. Se você está lendo isto, é porque perdeu tudo o que achava ser seu, e talvez, finalmente, esteja pronta para o que é verdadeiramente seu. O que deixei não é apenas fortuna, é história. A nossa. Siga as marcas vermelhas e escute antes de decidir. R.A. Levantei os olhos. Marcas vermelhas. Por um momento achei que fosse uma metáfora, mas então percebi uma faixa fina de tinta desbotada no batente da porta, quase imperceptível sob a poeira. Acompanhei o traço, que subia pelo corredor e desaparecia atrás de uma porta trancada. Vasculhei as gavetas até encontrar um molho de chaves enferrujadas. A terceira girou com dificuldade,
A porta se abriu, revelando uma escada estreita descendo para o porão. A temperatura caiu alguns graus ali embaixo. A luz do celular mal dava conta de iluminar o espaço. O chão era de cimento cru e o ar cheirava a umidade e óleo queimado. Havia caixas, ferramentas e, no centro, um grande baú coberto por uma lona. O coração batia rápido. A lona estava pintada com a mesma tinta vermelha das marcas. Puxei-a e encontrei um cofre antigo, do tipo que só abre com combinação. No topo, uma inscrição gravada à punção. 1979, o ano em que tudo começou. Sentei no chão, tentando lembrar de algo que fizesse sentido com aquele número. 1979 era o ano do nascimento da minha irmã. Coincidência? Ou ironia? Meu pai sempre fora um homem de códigos, de símbolos escondidos. Eu me levantei, procurando mais pistas. Na parede, vi um quadro caído com uma fotografia antiga. Meu pai, minha mãe e 2 homens de terno que eu nunca tinha visto. No verso, havia uma anotação. Eles tentaram comprar minha lealdade. Venderam a verdade. Eu comprei o silêncio. As palavras giraram na cabeça. Eu não entendia tudo, mas sentia que estava mais próxima do que ele queria me mostrar. Voltei ao cofre e toquei o painel giratório. 3 números. Talvez uma data. Talvez uma lembrança. 041. O número do painel de energia. Girei devagar, rezando para que o instinto não me traísse. O som do clique foi suave, quase tímido, mas suficiente para encher o porão de um tipo de alívio que eu nunca tinha sentido. O cofre se abriu. Dentro, havia documentos, pastas, um gravador de fita e um envelope pardo. Peguei o gravador primeiro. Um aparelho antigo, ainda com pilhas dentro. Apertei o botão play e uma voz rouca, familiar, preencheu o ar. Se você está ouvindo isto, filha, é porque finalmente chegou onde eu sabia que chegaria. O que aconteceu comigo não foi acidente. Havia pessoas envolvidas, e parte da verdade está nesses papéis. Mas quero que entenda uma coisa. A verdadeira fortuna não é o dinheiro. É a escolha que ele te dá. Use o que encontrar aqui com sabedoria. E nunca confie em quem se diz da família sem te olhar nos olhos. A fita estalou e terminou. Sentei ali mesmo, cercada pelos sons de um porão que respirava segredos. Dentro do envelope, encontrei comprovantes bancários antigos, ações de uma empresa de mineração e, no final, uma escritura de posse assinada em meu nome. Era uma transferência de propriedade, da própria fazenda. A data do documento era de 11 anos atrás, 1 mês antes da morte dele. Meu pai tinha deixado tudo para mim, e alguém tinha feito questão de apagar isso da história. Levei o material até o carro e passei horas lendo cada folha à luz fraca do painel. As ações estavam vinculadas a uma conta internacional ainda ativa, e o saldo indicado era absurdo. Mas entre todos os papéis, o que mais me perturbou foi uma carta incompleta, escrita à mão e nunca enviada. Clara, se um dia te tirarem tudo, lembre-se, perdi metade da vida tentando proteger quem só queria o que eu tinha. Não repita meu erro. Quando estiver pronta, vá até o lago. Lá está o fim do começo. O lago, o mesmo da foto no retrato. Fiquei ali, imóvel, sentindo a vida mudar de forma dentro de mim. As peças começavam a se encaixar. O acidente, o testamento desaparecido, o silêncio de minha mãe, o desprezo dela por mim, a proteção estranha com a minha irmã. Tudo fazia sentido agora. Alguém, talvez mais de uma pessoa, tinha se beneficiado da minha ruína. Mas meu pai havia previsto isso e me deixado um caminho. Naquela noite, dormi no carro, estacionado em frente à casa. O som dos grilos e o cheiro de madeira molhada me embalaram num sono leve, quase infantil. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava à mercê do mundo. Eu tinha algo, um propósito, uma direção, talvez uma herança. E mais do que tudo, uma promessa feita por alguém que sempre acreditou em mim, mesmo quando eu deixei de acreditar em mim mesma. Ao amanhecer, antes de partir, olhei para a casa uma última vez. A luz atravessava as frestas e caía sobre a mesa de madeira onde o bilhete estivera. Por um momento, achei ver a sombra de meu pai, curvada, acenando em silêncio. Fechei os olhos e prometi a ele, onde quer que estivesse, que seguiria até o lago e que descobriria o que realmente significava a verdadeira fortuna. Liguei o carro e peguei a estrada de volta.
o coração firme, as mãos seguras no volante. O bilhete original estava no bolso, e as coordenadas me aguardavam na margem do lago onde tudo começou. Eu não sabia ainda, mas aquele caminho não me levaria apenas ao legado do meu pai. Levaria também ao coração da traição que destruiu minha vida, e a chance de reescrevê-la. Deseja que eu siga agora com o capítulo 4, a decisão de partir, conectando diretamente com essa partida em direção ao lago e o início da descoberta do verdadeiro segredo do pai. Claro, aqui vai a continuação direta, com o mesmo tom emocional e cinematográfico, mantendo todos os detalhes coerentes com o que veio antes. O amanhecer era de um cinza profundo, o tipo de luz que parece não saber se quer nascer ou desistir. Dormi pouco, com o corpo entorpecido e a mente em combustão. As palavras da fita ainda ecoavam dentro de mim. A verdadeira fortuna não é o dinheiro, é a escolha que ele te dá. Não fazia sentido, ou talvez fizesse demais. A brisa fria atravessava o vidro entreaberto do carro e trazia o cheiro úmido da terra antiga da fazenda, como se o passado ainda respirasse por baixo daquele chão. Eu sabia que, se ficasse ali mais um dia, o medo voltaria. E medo era o que mais me paralisava desde o início de tudo. Por isso, decidi partir antes que o sol subisse. Coloquei os papéis em ordem, dobrei o bilhete e o guardei junto à carteira. Antes de sair, dei uma última olhada para a casa. O vento fazia a cortina rasgada se mover, como se alguém me observasse de dentro. Aquele lugar era agora um túmulo de segredos cumpridos. O verdadeiro destino estava adiante, a quilômetros de distância, nas margens de um lago que eu mal lembrava onde ficava, mas que parecia me chamar pelo nome. A estrada de terra se estendia como uma cicatriz pelo campo. O carro rangia, o motor arfava, e cada solavanco era uma lembrança que insistia em voltar. A infância, os verões, o pai que ria pouco, mas olhava muito. Lembrei-me dele na varanda certa vez dizendo: "Um dia você vai entender que perder tudo é só uma maneira de se libertar das coisas erradas." Na época, achei uma frase amarga. Hoje soava como profecia. Conforme o asfalto surgiu, os pensamentos começaram a se alinhar. Eu já tinha o suficiente para recomeçar. O dinheiro da maleta, a escritura da fazenda, as ações que poderiam valer mais do que eu ousava imaginar. Mas havia algo mais forte do que qualquer número. O enigma do lago. Era ali, segundo a última carta, que estava o fim do começo. Eu precisava saber o que isso significava. Não por ambição, mas porque pressentia que só ali descobriria por que minha vida tinha sido desmontada peça por peça, como se alguém seguisse o mesmo roteiro que destruiu a dele. Peguei a rodovia que levava ao sul, cortando serras cobertas de neblina. O rádio do carro falhava entre chiados e vozes distantes, como se o mundo estivesse em outra frequência. A solidão era o único som que fazia sentido. Parava em pequenos postos de estrada para café e gasolina, observando as pessoas comuns, caminhoneiros, famílias em viagem, casais discutindo baixinho, e sentia um tipo de inveja tranquila. Todos tinham um rumo, uma normalidade qualquer que lhe sustentava o dia. Eu tinha apenas coordenadas e um fantasma que me guiava. No terceiro dia de viagem, cheguei à cidade mais próxima do lago. Era pequena, cercada por montanhas e com um ar parado, quase nostálgico. Hospedei-me numa pousada simples, dessas com cheiro de lenha e café passado. A dona, uma senhora de cabelos brancos e voz calma, perguntou se eu estava ali a trabalho ou a passeio. Sorri sem responder. Ela me deu a chave do quarto e disse: "O lago fica a uns 20 minutos daqui. Bonito, mas triste. Quase ninguém vai mais lá." A forma como ela disse triste me arrepiou, mas fingi não notar. No quarto, sentei na beira da cama e espalhei os papéis sobre o lençol. Li e reli cada anotação, tentando encontrar novas pistas. As coordenadas levavam exatamente a uma área específica do lago, uma curva ao norte, onde havia uma antiga casa de barcos. Lembro de ter estado lá uma vez com meu pai, há mais de 20 anos. Era o tipo de lugar que não existe mais no tempo das pessoas, só na memória dos que perderam algo. Na manhã seguinte, comprei um mapa físico na mercearia da esquina. A vendedora me olhou com curiosidade quando pedi por estradas de acesso antigas. Disse que só havia uma trilha,
quase abandonada, usada por pescadores e alguns moradores antigos. Levei também uma lanterna, um caderno e uma garrafa de água. Não sabia o que encontraria, mas sentia, pela primeira vez, que estava no caminho certo. Dirigi até onde o carro aguentou. O resto do percurso fiz a pé, entre árvores e pedras cobertas de musgo. O som das cigarras se misturava ao murmúrio da água ao longe. Quando finalmente alcancei a margem, o lago estava quieto, um espelho escuro refletindo o céu. O ar tinha gosto de ferro e lembrança. No centro, o reflexo do sol nascente parecia um olho aberto. Sentei-me na beira, observando as ondas pequenas formadas pelo vento. Era ali que ele queria que eu estivesse. Disso eu tinha certeza. Passei horas explorando o entorno, até que encontrei algo meio escondido sob galhos e folhas. Uma velha caixa de metal, menor que a maleta, coberta de ferrugem. O coração disparou. Havia uma marca gravada na tampa, as mesmas iniciais, R.A. Usei uma pedra para quebrar o cadeado, que se desfez em pedaços enferrujados. Dentro, havia uma pasta de couro, um envelope e um pendrive envolto em plástico. Peguei o envelope primeiro. A carta começava assim: se você chegou até aqui, é porque entendeu o jogo. Tudo o que perdi, perdi por confiar. Tudo o que deixo, deixo por acreditar que você não repetirá meus erros. A verdadeira fortuna não está no que guardei, mas no que provei. Dentro do pendrive estão os documentos que explicam quem me traiu. Talvez agora você entenda por que o nome da sua irmã aparece em tudo. Meu estômago revirou. Li de novo, tentando processar. O nome da sua irmã aparece em tudo. Um nó se formou no peito. Abri a pasta de couro. Havia cópias de contratos antigos, transferências, recibos bancários e um conjunto de e-mails impressos. No topo de uma das páginas, o nome dela estava destacado: Renata Alves, como coautora de uma transferência de bens feita logo após a morte do meu pai. Ela tinha recebido parte das ações e vendido meses depois para a mesma empresa de mineração que ele havia mencionado na gravação. O sangue sumiu do meu rosto. Minha mãe também aparecia, como fiadora de uma das transações. Tudo o que me disseram sobre o acidente e a falta de testamento era uma farsa. Eles tinham se unido. O acidente foi conveniente demais. Meu pai sabia, por isso criou todo esse labirinto. Por isso as coordenadas, as cartas, as condições. Ele sabia que só eu, quando perdesse tudo, buscaria o que ele deixou. O sol começou a baixar e o reflexo da água ficou vermelho, como se o lago também guardasse sangue e segredos. Fechei a pasta e olhei ao redor. Por um instante, senti uma presença, como se alguém me observasse do outro lado da margem. Apertei o pendrive nas mãos. A sensação não era de medo, era de alerta. Sabia que se esse conteúdo viesse à tona, tudo o que minha irmã e minha mãe construíram desmoronaria. Voltei ao carro antes do escurecer, dirigindo devagar, o coração pulsando em sincronia com o motor. No caminho, uma frase do bilhete anterior se repetia na mente. Nunca confie em quem se diz da família sem te olhar nos olhos. Agora eu entendia o que ele quis dizer. Eles não apenas me traíram emocionalmente, haviam traído também o próprio sangue. De volta à pousada, conectei o pendrive no notebook antigo que carregava. Os arquivos se abriram um a um. Planilhas de valores desviados, contratos falsificados, uma sequência de mensagens entre minha irmã e um advogado da empresa. Tudo detalhado. Eles haviam recebido milhões em troca da assinatura de uma falsa renúncia de herança, feita em meu nome. Meu pai descobriu, tentou reverter, e dias depois, morreu. Fechei o computador. A janela deixava entrar o som distante do lago. A raiva não era quente, era fria, como metal. Eu não tinha chorado quando perdi o marido, nem quando fui expulsa de casa. Mas ali, diante das provas da destruição planejada pela própria família, chorei em silêncio. Não por pena, mas por constatar o quanto eles subestimaram a mulher que eu era. A decisão estava tomada. Eu não fugiria mais. O bilhete dizia que a fortuna era escolha, e a minha seria justiça. No dia seguinte, deixei a pousada ao amanhecer, com o pendrive e os documentos escondidos sob o banco do carro. Eu sabia que, a partir dali, nada mais seria igual. Ainda não era vingança. Era apenas o primeiro movimento de quem finalmente compreendeu o tabuleiro. E eu estava pronta para jogar. A estrada de volta parecia diferente.
como se cada quilômetro soubesse o que eu agora sabia. As árvores se curvavam sob o vento, e os pássaros cortavam o céu em bandos dispersos, como se o mundo inteiro se movesse em silêncio junto comigo. Dentro do carro, o pendrive repousava ao lado da maleta, guardado num lenço azul que fora de meu pai. Era mais do que um objeto. Era uma confissão, uma sentença, um mapa de crimes disfarçado de herança. As imagens do lago ainda me perseguiam. O reflexo vermelho do sol na água, o silêncio absoluto, o nome da minha irmã impresso nas folhas amareladas. Renata, a mulher que um dia eu chamara de espelho, que roubou minhas roupas, meus gestos, minhas histórias de infância, e depois, em silêncio, roubou também o que restava da nossa origem. As vozes antigas da infância começaram a se misturar na mente. Eu e ela, pequenas, correndo pela varanda da fazenda, rindo do mesmo jeito, chamando o pai ao mesmo tempo. Ele sempre respondia ao nome dela primeiro. Eu fingia não notar, mas agora percebia que talvez tivesse notado tudo, desde o começo. O caminho cortava planícies e pequenas vilas, e cada parada era um pedaço de lembrança que ressurgia sem ser convidado. Parei num posto de gasolina no meio do nada, pedi um café preto e sentei-me observando o movimento dos caminhoneiros. Um deles sintonizava uma música antiga no rádio. Roberto Carlos, Detalhes. Aquela canção me atingiu como um soco. Meu pai cantava baixinho quando dirigia, e eu no banco de trás fingia não ouvir. Ele dizia que o segredo da vida era saber ouvir as coisas que não eram ditas. Agora, enquanto o vento balançava a antena e o cheiro de diesel impregnava o ar, percebi o quanto ele ainda me guiava. Mesmo morto, ele falava comigo em códigos. Voltei para o carro e segui adiante. As montanhas começaram a se erguer à frente, e o céu abriu num azul quase impossível. O sol refletia no painel e me obrigava a apertar os olhos. Dentro de mim, algo se movia. Uma mistura de raiva e gratidão. Raiva pelo que me tiraram. Gratidão por ainda ter força para existir. O medo tinha ido embora. O que restava agora era clareza e uma determinação que nascia no silêncio. Cada quilômetro percorrido era um fio cortado com o passado. A mulher que deixou o depósito era uma sombra sem rumo. A que agora dirigia pela estrada já sabia que estava indo ao encontro de algo muito maior que vingança. Era a justiça, mas não a que se grita nos tribunais. Era a justiça íntima, de quem se ergue depois de ser varrida para o chão. Eu pensava na frase da fita. Não confie em quem se diz da família sem te olhar nos olhos. E recordei os últimos olhares de minha mãe. Frios, avaliadores, distantes. Havia algo nela que eu nunca compreendi. Quando meu pai morreu, ela chorou pouco. Organizava tudo como quem cumpre uma agenda. No enterro, lembro de segurá-la pela mão, esperando algum gesto de consolo. E ela apenas me disse: homens deixam dívidas, não legados. Agora, lendo os contratos falsos e os registros de transação, entendia o que aquela frase escondia. Ela sabia. Ela participou. Talvez tenha se beneficiado mais do que qualquer um. A estrada parecia interminável, mas havia conforto nisso. Era como se o movimento me mantivesse viva, me impedisse de ser engolida pela lembrança. Em certo ponto, parei o carro e saí, apenas para respirar o ar puro da serra. O som distante de um rio misturava-se ao farfalhar das folhas. Fechei os olhos e imaginei o rosto do meu pai. Eu podia quase ouvir sua voz, grave e calma. Nunca discuta com quem já escolheu te trair. Faça silêncio. O tempo fala por quem sabe esperar. Essas palavras não estavam em nenhum bilhete, mas eu sabia que ele as teria dito. Voltei a dirigir com essa frase martelando na mente. Precisava pensar com clareza, planejar com calma. O pendrive continha tudo: nomes, contas, valores, datas. Mas expor aquilo exigia cuidado. Se fosse ao jornal, eu seria pintada como oportunista. Se fosse a polícia, provavelmente enterrariam o caso sob pilhas de burocracia. E se confrontasse minha mãe e minha irmã diretamente, perderia a vantagem que agora era minha: o silêncio. Enquanto dirigia, notei uma placa indicando um desvio para a cidade onde eu havia trabalhado. A mesma empresa de onde fui demitida, onde tudo começou a desmoronar. Instintivamente, reduzi a velocidade. Algo dentro de mim disse que eu devia passar por lá. Não por nostalgia, mas por estratégia. A empresa era ligada à rede de contratos que aparecia nos documentos do meu pai. Talvez ainda houvesse rastros.
Peguei o desvio e 1 hora depois avistei a cidade. Tudo parecia igual, mas diferente. As ruas, as vitrines, o mesmo cheiro de café queimado das manhãs em que eu ainda acreditava em estabilidade. Estacionei em frente ao prédio onde trabalhava. O letreiro brilhava com arrogância. Alves Amontelato Consultoria Financeira. O mesmo sobrenome que o meu. Coincidência? Não mais. Entrei no café da esquina e sentei perto da janela, observando o movimento na recepção. A assistente de sempre ainda trabalhava lá, agora com cabelos grisalhos e a mesma expressão de quem sabe demais. Peguei o celular e digitei o nome da empresa no buscador. As primeiras páginas exibiam notícias sobre fusões e contratos com grandes grupos, inclusive o mesmo conglomerado de mineração citado nos arquivos. Meu coração disparou. Tudo estava ligado. Meu pai fora sócio oculto dessa empresa, e após sua morte, suas cotas desapareceram, transferidas para nomes falsos, entre eles o da minha irmã. Bebi o café devagar, observando o reflexo da minha própria imagem no vidro. Pela primeira vez, vi força no rosto que antes parecia cansado. Eu não era mais a mulher traída, nem a filha rejeitada. Era alguém que tinha a verdade nas mãos, e isso valia mais do que qualquer fortuna. Antes de sair, anotei um nome que aparecia em várias das transações: Miguel Arantes. Era o mesmo advogado que representou minha irmã na audiência da guarda dos meus filhos. O mesmo homem que me olhou com desprezo quando eu tentei defender meu direito de vê-los. Agora, eu via o fio inteiro. Miguel era o elo entre minha mãe, minha irmã, a empresa e o dinheiro desviado. E eu tinha os documentos que provavam tudo. Voltei ao carro e respirei fundo. O sol começava a cair, tingindo o céu de dourado e cinza. Peguei o caderno que carregava desde o início e escrevi uma única frase na primeira página: a vingança não será gritada, será assinada. O plano começou a se formar lentamente, com a mesma paciência que meu pai tinha ao montar suas armadilhas financeiras. Eu não precisava agir com pressa, precisava agir com precisão. Pegaria os filhos de volta, recuperaria o que me pertencia e deixaria que eles se afundassem na própria mentira. Quando liguei o carro novamente, percebi algo curioso. Não havia mais medo no peito, nem raiva. Havia foco e uma serenidade estranha, como se tudo estivesse acontecendo exatamente como deveria. Talvez meu pai soubesse que a ruína seria o único caminho para me preparar para isso. A estrada à frente brilhava sob o último fio de luz do dia. Coloquei o bilhete original no painel, ao lado da fotografia dos meus filhos, e dirigi em direção à cidade grande. Eu não tinha mais casa, nem sobrenome limpo, mas tinha o que eles jamais teriam: verdade. E a verdade, quando chega, não pede licença. Ela entra, desmonta e reconstrói tudo. Naquela noite, dormi num motel de estrada, o pendrive trancado sob o travesseiro. Antes de fechar os olhos, pensei no que viria depois. Sabia que, ao confrontar o passado, eu também traria de volta o perigo, mas já era tarde demais para voltar atrás. O som distante dos caminhões me embalava, e pela primeira vez em meses, adormeci com um pensamento leve. Meu pai não deixou apenas uma fortuna, deixou um roteiro, e eu estava prestes a encenar o último ato. As coordenadas já tinham cumprido sua função. O lago havia me dado o mapa da traição, e a estrada, o tempo necessário para que a raiva se transformasse em método. Agora, o destino era outro. A cidade onde tudo começou, o terreno onde minhas ruínas ainda tinham nome. Cheguei à noite, sob uma garoa fina que fazia a luz dos postes se dissolver no asfalto. Dirigir por aquelas ruas outra vez foi como atravessar um espelho. O reflexo da vida que eu tinha ainda estava lá, mas já não me pertencia. Passei em frente à antiga escola dos meus filhos. As luzes estavam acesas, e vi mães apressadas segurando mochilas, crianças rindo sob guarda-chuvas coloridos. Fiquei ali parada no carro por alguns minutos, observando, sem coragem de descer. Pensei em como o amor às vezes é o mais cruel dos vínculos. Ele não morre, mas também não te salva. Senti vontade de abrir o vidro e gritar seus nomes, mas contive o impulso. Ainda não era hora. Tudo precisava acontecer com precisão. Hospedei-me num pequeno hotel de esquina, discreto, sem recepcionistas curiosos. Pedi um quarto no último andar, de frente para a avenida. A janela dava vista para o prédio onde minha irmã agora morava, uma cobertura envidraçada que parecia brilhar de arrogância.
Eu lembrava bem daquele endereço. Ela mesma fizera questão de me contar meses antes, no único telefonema que atendi dela depois do escândalo. Na época, sua voz soava suave, quase misericordiosa. Você precisa seguir em frente, Clara, dissera. A culpa não ajuda ninguém. E agora eu entendia por que parecia tão calma. A culpa não era dela, era o lucro. Na mesa do hotel, espalhei os papéis e conectei o pendrive ao notebook. Revisei tudo mais uma vez. Não havia dúvidas. As assinaturas eram autênticas. Os e-mails eram claros. Os registros bancários inquestionáveis. Miguel Arantes, o advogado, intermediara as transferências fraudulentas com a conivência de Renata e de minha mãe. A morte do meu pai, o acidente, fora a última página de uma história cuidadosamente editada. Eu podia provar cada linha. Mas o problema não era apenas jurídico. Era moral, simbólico. Eles tinham me apagado de dentro da própria família. Recuperar o dinheiro seria fácil. O que eu queria era que a verdade viesse à tona. Não pelos tribunais, mas pelos olhos deles. Que entendessem que eu estava viva, consciente e fria. Que sentissem o peso do meu silêncio antes do meu nome reaparecer. No dia seguinte, caminhei pela cidade como um fantasma que conhece o caminho dos vivos. Passei pela antiga casa onde eu e meu marido moramos. As cortinas eram outras, mas a varanda ainda tinha o mesmo vaso de cerâmica que comprei num feriado em Paraty. Doeu ver alguém ali, alheio à história que aquela parede guardava. A sensação era a de visitar um corpo sem alma. Entrei num café próximo à praça principal. Pedi chá, não café. Queria clareza, não lembrança. Da janela, observei o movimento das pessoas e no meio da multidão reconheci um rosto. Miguel, o advogado. Estava com o celular no ouvido, terno escuro, andar firme, o mesmo ar de quem acredita que tudo no mundo é uma questão de poder. Esperei que passasse, e quando ele virou a esquina, segui-o à distância. Ele entrou num prédio comercial, subiu os degraus e eu o segui com calma. O elevador estava quebrado, e cada lance de escada parecia me aproximar não só dele, mas de algo maior. O ponto exato onde o passado seria confrontado. No terceiro andar, ele entrou numa sala com a placa Arantes & Monteiro, Advocacia e Consultoria. Esperei do outro lado do corredor, contando os minutos. Quando a secretária saiu para buscar café, deixei uma pasta parda sobre a mesa de entrada e fui embora. Dentro dela, coloquei cópias parciais dos contratos falsos, algumas assinaturas e um bilhete curto escrito à mão. Você me tirou o que era meu. Agora vai devolver o que é dele. C. Não deixei número, nem nome completo. Eu sabia que ele reconheceria a letra. E reconheceu. Naquela noite, o telefone do hotel tocou. A voz do outro lado era tensa, mas contida. Clara, precisamos conversar. Precisamos? Perguntei. Isso não é um jogo. Ainda não. Desliguei. Senti o coração acelerar, mas não de medo. Era o tipo de adrenalina que vem quando o tabuleiro começa a se mover. No dia seguinte, recebi um e-mail de um remetente anônimo com o assunto. Podemos resolver sem escândalo. No corpo, apenas um endereço e uma hora. 18 horas no estacionamento do edifício onde meu pai costumava trabalhar. Respondi com um simples ok. Sabia que não podia ir sozinha, mas não havia mais ninguém para me acompanhar. E, de certa forma, era melhor assim. Cheguei antes do horário. O vento soprava forte entre os prédios, levantando folhas e poeira. O estacionamento estava quase vazio, apenas um carro preto parado no canto. Miguel desceu do veículo, ajeitando o paletó. A expressão dele era de cansaço, mas também de arrogância. Aproximou-se com as mãos nos bolsos. O que você quer, Clara? Quero a verdade. A verdade não paga contas, mas destrói quem vive delas. Ele suspirou, desviando o olhar. Sua irmã nunca entendeu que o seu pai planejava tudo para você. Achou que podia adiantar o destino. Eu só facilitei. Por quanto? Ele hesitou, mas o silêncio respondeu. Tudo o que eu quero, continuei, é o que ele deixou. E quero isso limpo, legal, documentado. Você não sabe com quem está mexendo. Sei exatamente. Com quem se acostumou a roubar em silêncio. Entreguei um envelope. Dentro, cópias das provas e uma carta endereçada ao Ministério Público, com data e assinatura. Se eu não estiver viva daqui a uma semana, isso será entregue automaticamente. Menti. Ele acreditou. O medo é mais eficiente que a violência. Miguel engoliu seco.
O que você quer que eu faça? Quero que marque uma reunião entre nós 4. Você, minha mãe, minha irmã e eu. No mesmo lugar onde começaram. A casa da fazenda. Ele riu, incrédulo. Acha que elas vão aceitar? Elas já aceitaram. Respondi. Só ainda não sabem disso. Saí sem olhar para trás. O vento batia forte e a chuva começava a cair fina. Caminhei até o carro e, pela primeira vez, senti a leveza da estratégia. Eu não precisava me esconder, nem gritar, nem provar nada a ninguém. Só precisava esperar que o medo fizesse o trabalho. Nos dias seguintes, o silêncio virou aliado. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Até que 3 noites depois, um número desconhecido apareceu na tela. Era minha mãe. Clara, o que você quer com tudo isso? Perguntou, com a voz cansada. Quero o que é meu, e quero que você olhe nos meus olhos quando eu tomar de volta. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, vá para a fazenda no domingo, às 10. O plano estava completo. No domingo, acordei antes do sol. Dirigir até lá foi como refazer o caminho de uma ferida. A paisagem era a mesma, mas nada em mim era igual. O portão da fazenda estava aberto como se me esperasse. Parei o carro diante da varanda e vi as duas, minha mãe e minha irmã, de pé, lado a lado. Miguel estava mais atrás, perto do carro preto. O silêncio que se instalou era quase sólido. Então é verdade, disse Renata com a voz baixa. Você quer destruir a família? Não, irmã, respondi. Vocês já fizeram isso. Eu só vim recolher os destroços. Entrei na casa. O ar estava pesado, o mesmo cheiro de mofo e lembrança. Coloquei a maleta sobre a mesa e abri o notebook. Mostrei a eles as provas, uma a uma. As assinaturas, as transferências, os e-mails. Nenhum deles falava. O rosto de minha mãe foi perdendo cor aos poucos. Renata tentava disfarçar, mas as mãos tremiam. Ele confiou em vocês, continuei. E vocês o mataram por dentro muito antes de o corpo morrer. Ninguém respondeu. Fechei o notebook e encostei a maleta. O que você vai fazer com isso? Perguntou Miguel, tentando soar calmo. Vou devolver ao dono. Olhei para o retrato de meu pai na parede. E vou sair daqui livre. Peguei os papéis originais e deixei sobre a mesa. Eles sabiam o que aquilo significava. O fim, o valor da conta, o controle da empresa, a narrativa. Tudo agora voltava ao ponto de origem. Quando saí da fazenda, o céu começava a abrir. A chuva fina transformava o barro em espelho, e eu me vi refletida por um instante. Não como vítima, mas como herdeira de algo maior que dinheiro, uma herança de lucidez. Atrás de mim, ouvi Renata gritar meu nome, mas não parei. Algumas histórias não precisam de plateia para terminarem, e a minha acabava ali, no mesmo solo onde começou, o lugar das coordenadas. Quando deixei a fazenda para trás, o sol já havia rompido as nuvens e espalhava um brilho úmido sobre o campo, como se quisesse lavar tudo o que acontecera ali dentro. O motor do carro roncava baixo, e o som dos pneus contra o barro era o único ruído que restava entre mim e o passado. As palavras da minha mãe ecoavam na memória. As poucas que ela ousou dizer, com a voz embargada. Você não entende, Clara. Ele nos colocou uns contra os outros. Eu não respondi na hora, mas agora, com o corpo tremendo e o coração em guerra, começava a perceber que talvez houvesse algo além da traição, algo que nem eu nem elas havíamos compreendido. A estrada descia em curvas lentas, e cada curva trazia de volta um pedaço da minha infância que eu acreditava esquecido. Lembrei-me do pai caminhando pelo mesmo terreno, o chapéu de palha inclinado sobre os olhos, sempre com um caderno de anotações debaixo do braço. Ele chamava aquele caderno de meu inventário do invisível. Quando eu era menina, achava que ele escrevia poesias, mas agora percebia que talvez fossem códigos, pistas, números, ideias. Ele sempre dizia, quem entende o tempo entende tudo. Parei o carro num mirante e respirei fundo. O horizonte parecia mais distante do que nunca, e o vento trazia o cheiro doce das flores silvestres misturado à terra molhada. Peguei o celular e abri novamente os arquivos do pendrive. No meio de tantos documentos financeiros, encontrei um arquivo de texto simples, quase imperceptível, com o nome Rastro 1979 Chase T. Cliquei.
O texto tinha apenas 3 linhas. Quando acharem que acabou, volte à origem. O cofre não guarda o ouro, mas o motivo. O verdadeiro legado não é a herança, é o mapa. O mapa. As palavras pareciam brilhar na tela. Voltar à origem. Por um momento achei que ele falava da fazenda, mas então me lembrei de outra casa. A primeira onde moramos. Antes mesmo de tudo isso. Uma pequena propriedade perto da estação de trem desativada. Foi ali que ele começou o primeiro negócio, e onde costumava se trancar por horas num pequeno escritório que ninguém podia entrar. Minha mãe sempre dizia que ele guardava loucuras lá dentro. Talvez fosse ali o verdadeiro segredo. Voltei para a estrada. A pequena cidade ainda existia, embora mais silenciosa, como se tivesse encolhido no tempo. A antiga estação estava coberta de mato, mas a rua principal mantinha os mesmos nomes. Estacionei em frente à casa, pintada agora de um amarelo descascado, com janelas de madeira carcomidas. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. O portão estava destrancado. Entrei devagar. O jardim era apenas um campo de ervas daninhas, e o cheiro de ferrugem tomava o ar. Dentro, a casa parecia suspensa no tempo. As paredes tinham rachaduras finas, e o assoalho rangia com o mesmo som de infância. Lembrei do meu pai sentado na mesa, medindo o silêncio entre uma anotação e outra. Atravessei o corredor e encontrei o antigo escritório. A porta, como sempre, trancada. Passei a mão na maçaneta e percebi algo. Havia uma marca recente, como se alguém tivesse forçado o fecho. Arrombei com um empurrão. O ambiente era pequeno, iluminado apenas por uma janela coberta de poeira. Sobre a mesa, havia uma pilha de cadernos idênticos, todos com a capa preta e o título Inventário do Invisível. Senti um arrepio. Sentei-me e comecei a folhear o primeiro. As páginas estavam cheias de desenhos técnicos, números, diagramas de fluxo e anotações sobre algo chamado Projeto Horizonte. As primeiras linhas diziam: Não deixarei que destruam o que não compreendem. O ouro é distração. A verdadeira fortuna é o que está embaixo. Passei para o segundo caderno, e ali encontrei algo ainda mais estranho. Plantas subterrâneas da própria fazenda, com símbolos marcando pontos específicos. No rodapé, uma frase. Sob o chão do celeiro. O último segredo. Meu coração acelerou. O celeiro. O mesmo onde encontrei o primeiro cofre. Ele falava de outro compartimento. Algo ainda mais profundo. De repente, o som de um carro do lado de fora me fez gelar. Fiquei imóvel. Passos. Vozes abafadas. Ouvi uma delas. Masculina, impaciente. Miguel. E outra. Feminina, reconhecível, cortante. Renata. Eu disse que ela não deixaria isso quieto. Então o que você sugere? Respondeu ele. Se ela revelar, estamos todos acabados. Meus dedos tremeram sobre as páginas. Peguei o pendrive e enfiei no bolso. A casa tinha uma saída lateral para o quintal, e me esgueirei por ela antes que chegassem até o escritório. Corri pelo matagal, sentindo os galhos arranharem os braços, até alcançar a estrada. O coração martelava alto, e o ar parecia pesado demais. Entrei no carro e acelerei. No retrovisor, vi as silhuetas deles entrando na casa. O tempo havia acabado. Peguei o caminho de volta para a fazenda. As nuvens fechavam o céu e o vento aumentava, levantando poeira e folhas secas. A lembrança das palavras do caderno me guiava, sob o chão do celeiro. Assim que cheguei, deixei o carro escondido atrás do galpão e entrei. O cheiro de madeira molhada me atingiu com força. As marcas vermelhas nas paredes, que antes pareciam aleatórias, agora faziam sentido. Eram coordenadas internas, um código visual. Segui as linhas até um canto coberto por tábuas antigas. Ajoelhei-me e comecei a retirar as peças uma a uma. Depois de quase 1 hora, encontrei o que procurava. Uma tampa de ferro embutida no chão, com o mesmo símbolo gravado em relevo. RA. Girei o trinco e levantei. Um túnel estreito, coberto de poeira e umidade, descia para o escuro. Peguei a lanterna e desci. O ar lá embaixo era denso, e o som dos meus passos ecoava como se o chão respirasse. No final, um pequeno compartimento de pedra. No centro, havia uma caixa de metal coberta por uma lona. Dentro dela, nada de barras de ouro ou dinheiro. Apenas um envelope e uma fita cassete. O envelope trazia meu nome escrito à mão. Sentei no chão e abri. Clara, se você chegou até aqui, então cumpriu o ciclo. O segredo que te destruiu
é o mesmo que te protege agora. O projeto Horizonte foi criado para esconder não o que tínhamos, mas o que descobrimos. Eles pensaram que era fortuna, mas era prova. Documentos que poderiam destruir muita gente poderosa. Por isso precisei desaparecer. Se você quer justiça, não entregue tudo. Escolha o que revelar. A verdade, às vezes, precisa ser dosada para sobreviver. Seu pai. Segurei a fita cassete por um tempo antes de colocá-la no pequeno gravador que ainda carregava. A voz dele, enfraquecida pelo chiado, encheu o túnel. Sei que um dia você vai entender, filha. Nem toda vingança é vitória. O poder que eles cobiçaram está naquilo que não se pode contar em tribunal. O conhecimento. O mapa é mais valioso que o ouro, porque ensina quem não sabe se curar a repetir o erro. Use o que sabe para impedir que recomece. As palavras dele me atravessaram como lâmina. Eu havia passado meses querendo provar minha inocência, querendo expor a corrupção, quando o verdadeiro legado não era o escândalo, era a consciência. Ele havia criado um sistema, uma armadilha moral, que só se completaria se eu escolhesse não destruir, mas entender. Apaguei a lanterna e fiquei ali, na penumbra, ouvindo o eco distante da minha própria respiração. Entendi, enfim, o que ele queria dizer quando escreveu: a verdadeira fortuna é a escolha. A fortuna era o poder de decidir o fim da história. Subi de volta à superfície quando o céu já escurecia. No horizonte, vi o brilho dos faróis de um carro se aproximando. Renata, talvez Miguel, mas não corri. Sentei na escada do celeiro, segurando o envelope e a fita. Quando eles chegaram, desci o olhar para o chão, firme. "O que mais você quer, Clara?" perguntou ela ofegante. "Já nos destruiu." "Eu não quero nada, Renata." Respondi calma. "Só vim fechar a porta que vocês abriram." Entreguei o envelope. Ela abriu, leu, e o rosto empalideceu. "O que é isso?" "O fim do começo", como ele disse. Miguel tentou arrancar o papel das mãos dela, mas eu me levantei, e pela primeira vez, senti que nada nem ninguém poderia mais me atingir. Se tocarem nisso, tudo vem abaixo. Os nomes, as contas, os acordos, todos, incluindo vocês. Eles ficaram imóveis. Eu caminhei até o carro e, antes de entrar, olhei para trás uma última vez. A casa parecia menor, o campo mais vasto e o ar finalmente leve. Aquele lugar tinha guardado dor demais, mas agora, pela primeira vez, não me pertencia mais a dor. Me pertencia a escolha. Quando a estrada engoliu a fazenda no retrovisor, percebi que o segredo do meu pai não era o que ele escondeu, mas o que ele me ensinou a ver, e que às vezes a vingança mais precisa é simplesmente continuar viva para contar o que os outros tentaram apagar. Voltei para a cidade com a sensação de que o tempo havia mudado de textura. As horas já não se arrastavam como antes, nem corriam, apenas existiam, densas, cheias de uma nova consciência. O segredo do meu pai havia me libertado, mas também me deixado com um peso que eu não sabia nomear. O projeto Horizonte, como ele o chamava, não era só um dossiê sobre corrupção. Era o retrato da cobiça humana. Cada assinatura naquele papel era uma confissão involuntária. E agora, tudo estava nas minhas mãos. Dirigi por horas sem destino. As luzes da cidade piscavam distantes, e a cada quilômetro me sentia menos filha e mais herdeira. Não de bens, mas de uma história que agora dependia apenas da minha decisão. Eu podia expor tudo. Bastava enviar os documentos às autoridades, à imprensa, ao mundo. E ainda assim, algo em mim hesitava. A última gravação do meu pai ecoava incessantemente. Nem toda vingança é vitória. Naquela noite, parei o carro na beira de um mirante. O vento era frio, e o horizonte parecia dissolver-se num azul metálico. Fiquei olhando a escuridão por um longo tempo, até que o som de uma mensagem no celular me trouxe de volta. Era um número desconhecido, mas o texto era simples. "Se quiser conversar, estarei onde tudo começou. M. Miguel, o advogado." Eu deveria ignorar, mas não consegui. Parte de mim queria ouvir o que ele tinha a dizer. Talvez porque agora ele não tinha mais poder sobre mim. Cheguei ao café antigo, o mesmo onde nos víamos anos atrás, quando ainda acreditava que ele era apenas um profissional ambicioso e não um cúmplice. Ele estava sentado no fundo, com a aparência abatida e as mãos trêmulas.
Parecia um homem que havia perdido algo mais valioso do que dinheiro: o controle. Quando me viu, tentou esboçar um sorriso. Não imaginei que viria. Nem eu, respondi. Você venceu, Clara, mas precisa entender. Seu pai jogava um jogo que ninguém sabia as regras. Ele não jogava. Ele testava. Testava o quê? A lealdade de quem dizia amar. Ele baixou os olhos. E todos falhamos. Ficamos em silêncio por um tempo. O som da máquina de café preenchia o espaço entre nós. E percebi que pela primeira vez Miguel parecia humano. Culpado até. Ele me entregou um envelope pardo. Dentro havia documentos assinados por minha mãe e minha irmã, uma confissão de culpa e um pedido formal de retirada de seus nomes das contas da empresa. Em troca, uma única exigência: silêncio. Elas estão arruinadas, Clara, ele disse com voz baixa. A mídia começou a farejar. Se isso vier à tona, será o fim delas. E você? Já é o meu fim. Eu só quero tentar corrigir o que ainda posso. Peguei o envelope e o guardei na bolsa. Eu não prometo nada, disse levantando-me. Você é igual ao seu pai, ele murmurou, como se falasse consigo mesmo. Só mais fria. Saí sem responder. A rua estava deserta e a neblina começava a descer. Caminhei devagar, sentindo as palavras dele reverberarem dentro de mim. Fria, talvez estivesse certa. A dor me transformara em algo que eu não reconhecia, e a vingança, por mais justa que parecesse, agora me deixava com um gosto amargo. O que meu pai quis me ensinar, afinal? Que o poder de destruir também carrega o dever de escolher não fazê-lo? Nos dias seguintes, mergulhei nos cadernos que havia trazido da casa antiga. As anotações dele misturavam filosofia e matemática. Falavam sobre ciclos de repetição moral, sobre como o ser humano reconstrói o próprio erro quando não compreende sua origem. Num trecho, ele escreveu: a herança é um espelho. Quem a olha com ganância vê apenas o próprio reflexo. Quem a olha com humildade enxerga o passado inteiro. Passei horas lendo, sublinhando frases, tentando entender a mente de um homem que previu a própria ruína, e ainda assim deixou uma trilha para mim. Foi então que percebi: a condição de receber sua fortuna não estava no testamento ou nos papéis. Estava em mim. Eu precisava ter perdido tudo para ser digna de recomeçar. Ele sabia que enquanto eu tivesse amarras, marido, filhos, família, jamais olharia para a própria origem. A herança, portanto, não era um prêmio. Era uma purificação. Essa revelação me atingiu com uma mistura de raiva e admiração. Por um lado, ele me salvara da destruição completa. Por outro, me condenara a atravessá-la para merecer isso. Pensei em quantas noites passei em silêncio, sem casa, sem filhos, sem nome, enquanto a verdadeira salvação dormia num cofre escondido. Mas então compreendi: se ele tivesse deixado tudo de maneira simples, eu teria compartilhado com quem me traiu. Teria repetido a história dele. Peguei a escritura da fazenda e a coloquei sobre a mesa. Havia um número de registro de propriedade que, segundo as anotações, garantia controle total sobre as ações da empresa que um dia foi usada contra mim. Liguei para o contador que trabalhava com meu pai décadas atrás, um homem chamado Alberto, que ainda mantinha um pequeno escritório em Juiz de Fora. Ele atendeu com voz rouca e surpresa. Clara, pensei que você tivesse ido embora há anos. Preciso de uma informação. Você ainda tem acesso aos registros da RA Consultoria? Silêncio do outro lado. Tenho. Mas não devia. Por quê? Porque meu pai previu tudo. E está na hora de corrigir. 2 dias depois, estava no escritório dele. As paredes cheiravam a papel e café velho. Alberto me mostrou uma pasta trancada, com o selo original da empresa. Seu pai deixou isso comigo. Disse que só deveria ser aberta se um dia alguém aparecesse com o sobrenome dele e as mãos limpas. Ele me olhou de um jeito que me fez arrepiar. Acho que esse dia chegou. Dentro da pasta havia um contrato de transferência datado do ano anterior à morte do meu pai. A assinatura dele, a minha, e um selo cartorial original. Ele havia transferido não apenas a fazenda, mas o controle acionário de todo o grupo para o meu nome. Era uma cláusula oculta, ativada apenas se todos os outros herdeiros fossem declarados legalmente desonestos. O documento trazia um adendo final, manuscrito. Se ela chegar até aqui, é porque entendeu a condição. Voltei para o hotel com aquele papel nas mãos. Sentei na cama
e fiquei olhando o teto por longos minutos. Lá fora, a cidade pulsava. Buzinas, passos, vozes. Dentro de mim, um silêncio absoluto. Eu havia vencido, mas não me sentia vitoriosa. Pensei em Renata, na mãe, nos filhos. Pensei em mim, no que restava de mim, na mulher que agora detinha tudo o que antes implorava para não perder. E foi nesse vazio que percebi. O verdadeiro despertar não era a conquista. Era o entendimento do preço que ela cobrava. Levantei, peguei o telefone e fiz 3 ligações. A primeira para o advogado da empresa, comunicando a retomada formal das ações em meu nome. A segunda para o diretor do banco, confirmando o bloqueio das contas vinculadas aos contratos fraudulentos. E a terceira, a mais difícil, para a escola dos meus filhos. Pedi para agendar uma visita. Não para reaver o que foi tirado, mas para olhar nos olhos deles e saber se ainda me reconheciam. Na manhã seguinte, vesti uma roupa simples e fui até lá. Esperei o intervalo. Quando os vi no pátio, rindo com outros colegas, percebi que o tempo havia feito o que eu não consegui, poupá-los da dor. Não chamei seus nomes, apenas observei. Por um instante, o mais novo olhou na minha direção, como se sentisse algo. Sorrimos ao mesmo tempo, e bastou. Eu não precisava mais provar nada. Voltei para o carro e chorei, mas era um choro diferente. Não de desespero, mas de alívio. Chorei porque entendi o que meu pai quis dizer quando escreveu. A verdadeira fortuna está nas coordenadas. As coordenadas não eram geográficas, eram morais. Cada ponto que percorri, a traição, a perda, a maleta, a viagem, a descoberta, era uma etapa do mapa que ele desenhou para mim. E agora, enfim, eu estava no centro. Dirigi de volta à fazenda no final do dia. O céu estava vermelho, o mesmo tom do sangue e do pôr do sol. Enterrei os cadernos dele perto da figueira, o mesmo lugar onde ele costumava sentar ao entardecer. Sobre o solo fresco, deixei apenas uma placa pequena de metal. Aqui termina o peso. Aqui começa o legado. Enquanto o vento balançava as folhas e a luz se despedia do campo, senti o corpo leve pela primeira vez em muito tempo. Eu havia compreendido a condição, perder tudo para ganhar a si mesma. E despertei, enfim, para o que ele quis me ensinar, que nenhuma fortuna é maior do que a liberdade de ser inteira de novo. Quando desci a serra de volta à capital, o horizonte parecia limpo, como se o próprio céu tivesse varrido a sujeira de tudo que ficou para trás. O mundo agora me olhava diferente, ou talvez fosse eu que finalmente o enxergasse sem medo. O contrato nas minhas mãos era uma arma invisível. Com uma única assinatura, eu podia devolver à minha família o peso das escolhas que fizeram e, ao mesmo tempo, libertar o nome do meu pai do lamaçal em que o enterraram. Não havia pressa. A justiça, eu aprendi, não corre. Ela chega no tempo exato em que o silêncio se torna mais alto que qualquer palavra. A empresa que um dia levou meu emprego e minha dignidade estava agora em meu nome. Bastou enviar os documentos ao contador e aos órgãos de registro para que a notícia começasse a circular discretamente. Alteração de controle acionário. Grupo RA Holdings retorna à família fundadora. Uma nota pequena em um portal financeiro, ignorada pela maioria, mas lida com atenção pelos que deviam. Eu sabia que aquela manchete seria o primeiro golpe. 2 dias depois, recebi o primeiro telefonema. Clara? A voz de Renata tremia, diferente da mulher que um dia me olhou de cima, com desdém. É verdade o que estão dizendo? É. Respondi simples. Tudo voltou para o nome dele. Silêncio do outro lado. Você não precisa fazer isso. Podemos conversar. Conversar? Sorri sem ironia. Eu passei anos tentando conversar, você lembra? Não é o que parece. Nunca é, Renata. Mas agora não é o que você diz. É o que está escrito. Desliguei. Senti o coração bater em ritmo calmo, quase sereno. A voz dela não me causava mais raiva. Causava pena. Por mais que tentasse, ela ainda não entendia que o dinheiro nunca foi o centro disso. Era sobre o legado, sobre o que o pai quis preservar, e elas venderam por conforto. Naquela noite, fui até o escritório central da empresa. Entrei sem anunciar, o salto ecoando nos corredores de mármore. O mesmo lugar onde, anos antes, eu fora humilhada diante de colegas e dispensada como se fosse descartável. Os mesmos olhos curiosos que um dia me julgaram agora desviavam quando eu passava. Subi ao último andar, onde o novo diretor,
Um homem contratado por Miguel ocupava a sala que antes pertencia ao meu pai. Bati na porta e entrei. A senhora é a proprietária, respondi, entregando o documento de transferência. E está dispensado. Ele ficou pálido, tentando processar o que lia. Eu assinei o papel sobre a mesa, com a mesma caneta azul que usava nos relatórios antigos. Quando terminei, fechei a pasta e disse apenas: o nome dele merece silêncio e respeito. É tudo o que eu quero daqui. Saí sem olhar para trás. No elevador, o reflexo do espelho me devolveu uma imagem que eu mal reconhecia. Não havia raiva, nem euforia, apenas uma firmeza contida, a paz de quem fez o que precisava fazer, não para ferir, mas para encerrar. Nos dias seguintes, a repercussão cresceu. Jornais locais começaram a mencionar irregularidades no passado administrativo e retorno de herdeira legítima ao comando. Miguel tentou contato, sem sucesso. Um e-mail seu chegou ao meu advogado. Podemos ainda controlar os danos. Eu o li uma única vez antes de deletar. Os danos não eram para controlar. Eram para serem vividos, para que aprendessem que o preço da ambição é o próprio silêncio que ela impõe depois. Fui morar temporariamente em um pequeno apartamento próximo à praia. De lá, acompanhava tudo de longe, sem me envolver. As ações da empresa despencaram após a revelação das fraudes. E como nova proprietária, eu autorizei a abertura completa das investigações internas. Renata e minha mãe foram chamadas a depor. O país, que pouco se importa com escândalos familiares, ainda assim se fascinou com o drama das irmãs herdeiras em guerra. Eu não dei entrevistas. O silêncio, mais uma vez, era minha assinatura. Certa tarde, ao sair para caminhar, encontrei no celular uma mensagem curta de minha mãe. Não consigo dormir. Seu pai te criou para nos punir. Fiquei parada na calçada, lendo e relendo aquelas palavras. Não havia ódio nelas, só cansaço. E talvez, pela primeira vez, uma sombra de arrependimento. Eu não respondi. Ela precisava lidar com o próprio eco, sem que eu oferecesse consolo. A maré estava baixa, e o som das ondas me trouxe lembranças antigas. Lembrei de meu pai e de como ele observava o mar por longos minutos, dizendo que o oceano é o maior juiz. Sempre devolve o que o homem tenta esconder. A frase ecoou como um aviso. Decidi que quando tudo terminasse, eu deixaria aquele passado no mesmo lugar de onde veio, enterrado no fundo da água. No fim da semana, a empresa foi oficialmente dissolvida por decisão minha. O dinheiro restante das contas foi dividido em 3 partes. Uma destinada a um instituto de bolsas de estudo no nome do meu pai, outra para uma fundação de mulheres empreendedoras, e a terceira, para mim, não como recompensa, mas como símbolo de equilíbrio, o necessário para recomeçar, não para dominar. Na noite da dissolução, recebi uma última ligação de Miguel. Você destruiu tudo. Não, respondi com calma. Eu devolvi cada coisa ao lugar que pertencia. E agora? Vai viver de quê? De paz, Miguel. Algo que você nunca soube administrar. Desliguei e senti algo curioso. Compaixão. Ele era apenas o reflexo de uma geração que confundiu poder com segurança, dinheiro com herança. Eu também já tinha sido assim, até perder tudo. 2 semanas depois, voltei à fazenda para uma última visita. Queria me despedir do lugar onde tudo começou e terminou. A figueira onde enterrei os cadernos estava verde, as folhas novas brilhando sob o sol. Sentei ao lado da pequena placa e tirei do bolso um papel amarelado. A primeira carta do meu pai, aquela que dizia: a verdadeira fortuna está nas coordenadas. Li mais uma vez, e então a queimei com o isqueiro, vendo a fumaça subir em espirais lentas. O barulho de um carro me tirou do transe. Era Renata. Desceu devagar, os olhos inchados, o rosto sem maquiagem. Eu vim pedir desculpas, disse. Não porque perdi, mas porque finalmente entendi. Entendeu o quê? Que ele te escolheu porque você nunca quis nada. E nós queríamos tudo. Ficamos em silêncio. O vento balançava as folhas, e por um instante vi nela o reflexo da menina que foi minha irmã, não a mulher que me destruiu. Ela chorou sem vergonha. Eu apenas a ouvi. O dinheiro acabou. A mãe está doente. Continuou. Não quero nada de volta, Clara. Só queria que você soubesse que... Eu sinto. Demorei a responder. Eu também sinto, Renata. Mas o que perdemos não é o que se compra. É o que não volta. Ela assentiu,
baixando a cabeça. Quando levantou os olhos, havia alívio. Nos despedimos sem abraço, apenas um aceno lento. Enquanto ela se afastava, percebi que, de certa forma, o perdão já havia acontecido. Não o perdão religioso, mas aquele que serve para encerrar o ciclo. Voltei para o carro e dirigi até o topo da colina, de onde se via o lago ao longe. O mesmo espelho d'água que me revelara o primeiro segredo agora refletia um céu limpo. Parei o motor, abri a janela e deixei o vento entrar. Peguei o colar antigo do meu pai, o único objeto que guardei dele, e o lancei pela janela. O som leve de metal tocando a água me fez sorrir. Ali, naquele instante, entendi o verdadeiro acerto de contas. Não era com eles, nem com o passado. Era comigo mesma. Eu havia sobrevivido sem me corromper. Tinha enfrentado a mentira com verdade. E a vingança com silêncio. E, acima de tudo, havia cumprido a condição que meu pai impôs. Tornar-me inteira o suficiente para carregar o seu nome sem precisar dele. Enquanto o sol se punha, fechei os olhos e repeti baixinho: "Está pago, pai. Tudo está pago." Depois liguei o carro e parti, sem destino certo. Pela primeira vez em muitos anos, o futuro não me assustava. Ele apenas existia, aberto, limpo e meu. A estrada já não me parecia um exílio, mas um lar em movimento. Depois de tudo, percebi que a solidão que antes me feriu agora era o único espaço onde eu realmente respirava. Durante meses vivi cercada de vozes que me diziam o que devia ser, o que devia fazer, a quem devia obedecer. Agora, o silêncio do motor e o som distante das cigarras eram a única companhia que eu aceitava, e era o suficiente. O sol começava a nascer quando parei num posto abandonado no meio do nada. A paisagem era um mosaico de colinas douradas, e o vento quente trazia cheiro de poeira e mato queimado. Estacionei o carro, desci, e pela primeira vez desde que tudo começou, senti vontade de apenas existir. Peguei o pequeno caderno que comecei a escrever depois do enterro do meu pai. Suas páginas estavam cheias de anotações soltas. Datas, frases, lembranças. A última página, em branco, me encarava. Sentei no capô do carro e comecei a escrever devagar, sem pensar. Tudo começou quando achei que estava perdendo tudo, e terminou quando entendi que só perdi o que não era meu. As palavras saíam como respiração. Não havia mais raiva, nem dor. Apenas um cansaço doce, o tipo que chega depois de carregar o peso do mundo e descobrir que o chão ainda está ali. A empresa já não existia. Renata e minha mãe haviam desaparecido das manchetes. Miguel fechou o escritório e deixou o país, segundo as últimas notícias. E eu não sentia falta de nada. O dinheiro restante estava em uma conta simples, suficiente para o básico. Comprei uma pequena casa perto do mar, na mesma região onde o vento parecia carregar a voz do meu pai. A casa tinha janelas largas e o chão gasto, e nas manhãs o sol entrava em silêncio, como quem pede permissão. Eu não precisava de luxo. Precisava apenas de leveza. Os primeiros dias foram estranhos. Dormir sem esperar telefonemas, acordar sem medo de olhares. Comecei a acordar cedo, preparar meu próprio café e caminhar até a praia. A areia fria sob os pés me lembrava que o corpo ainda sabia ser leve. Foi ali que comecei a escrever de verdade. Não sobre vingança, nem sobre dor, mas sobre escolha. Escrevi sobre a mulher que fui, sobre a que fingia ser forte quando estava se despedaçando, e sobre a que agora se levantava, não por orgulho, mas por calma. Certo dia, enquanto tomava café na varanda, uma carta chegou. O envelope não tinha remetente. Dentro, uma única folha, com letra trêmula. Ouvi dizer que você está bem. Que bom. Cuide do que restou de nós. M. Miguel. Senti um aperto estranho, uma espécie de respeito tardio. Ele, que viveu pela manipulação, terminava pedindo cuidado. Dobrei o papel, guardei numa caixa e voltei para a xícara ainda quente. O passado, enfim, estava arquivado. Comecei a trabalhar como consultora autônoma, ajudando pequenas empresas endividadas a reorganizar suas finanças. Era um modo de reescrever a própria história, de transformar o conhecimento que herdei em algo que servisse para os outros. A cada cliente que entrava aflito, eu via uma versão antiga de mim, alguém acreditando que perder tudo é o fim, sem perceber que às vezes é o começo.
No escritório improvisado da minha casa, pendurei uma única frase do meu pai: o ouro é distração. O mapa é o que te mantém viva. Com o tempo, a rotina ganhou ritmo. Eu vivia com pouco, mas em paz. À noite, escrevia textos longos que ninguém lia, apenas para organizar o que ainda restava dentro de mim. Um deles, o último, comecei numa madrugada chuvosa. Escrevi: a fortuna que ele me deixou não foi feita de dinheiro, mas de memória. Cada perda foi uma coordenada, cada queda um ponto de encontro comigo mesma. Ao terminar, percebi que não era um texto, era uma despedida. Dias depois, recebi um e-mail de uma editora local. Eles haviam lido um artigo que publiquei anonimamente num fórum sobre ética e herança familiar. Queriam transformar aquela reflexão em livro. Pensei em recusar, mas algo em mim disse que talvez fosse esse o último elo com o mundo que valia a pena manter. Concordei, com uma condição. O livro seria publicado sem meu sobrenome. Apenas C, nada mais. O lançamento foi simples, quase silencioso. Um pequeno auditório, luz baixa, público modesto. A maioria não sabia quem eu era, e foi melhor assim. Quando li o trecho final em voz alta, minha voz não tremia mais. A justiça não é o contrário da vingança. É o momento em que a dor deixa de ditar as regras. Ao terminar, ouvi aplausos contidos. No meio da plateia, uma mulher idosa chorava discretamente. Depois do evento, ela se aproximou e disse: eu também perdi tudo. E agora entendo que talvez tenha sido um presente. Abracei-a e percebi que o ciclo estava completo. O livro ganhou vida própria. Pessoas que nunca me conheceram começaram a escrever cartas, contando histórias parecidas, heranças negadas, traições familiares, renascimentos silenciosos. Eu respondia a todas, não por vaidade, mas por gratidão. Era como se cada voz ecoasse a minha, costurando uma teia de mulheres que, assim como eu, foram reduzidas ao nada antes de aprender o valor do próprio nome. 1 ano se passou. A casa junto ao mar floresceu, literalmente. As plantas que quase morriam agora cresciam fortes, e o som das ondas já não soava distante, mas íntimo. Certo fim de tarde, sentei na varanda com uma taça de vinho e observei o céu. O sol se deitava sobre o mar, como um suspiro dourado. Peguei a última fita cassete do meu pai e coloquei num pequeno gravador que encontrei num brechó. A voz dele preencheu o ar. Se você está ouvindo isso, é porque entendeu o que é ser livre. A fortuna está no tempo que você tem para escolher quem quer ser. Eu não deixei dinheiro, deixei escolhas. Use-as com sabedoria. Fechei os olhos e deixei que as palavras me atravessassem. Não chorei. Apenas respirei. Pela primeira vez, senti que o tempo parava. Não havia mais passado, nem futuro. Apenas aquele instante suspenso, em que tudo faz sentido. Na manhã seguinte, caminhei até o mar. O vento era forte, e as ondas batiam contra as pedras com força, como se a natureza também quisesse limpar o que restava. Levei comigo o colar que havia jogado antes, agora devolvido pela maré e encontrado na areia dias atrás. Segurei-o por um momento e o lancei novamente, mais longe. Dessa vez, fique, murmurei. Eu não volto mais para te buscar. Fiquei ali até o sol subir, observando o horizonte que já não me ameaçava. Pela primeira vez em anos, não havia ninguém para culpar, ninguém para confrontar. Apenas eu, a brisa e o som constante da vida seguindo adiante. Quando voltei para casa, sentei diante da janela e abri o caderno mais antigo, aquele onde registrei os primeiros dias do colapso. Na última página, escrevi a frase que encerraria tudo. Não precisei vencer ninguém. Bastou sobreviver a mim mesma. Fechei o caderno e deixei sobre a mesa, ao lado da xícara de café e do bilhete do meu pai. O dia estava claro, e o mar, calmo. Era o fim, mas também o começo. A linha exata entre o que morre e o que finalmente aprende a viver. E foi assim que terminei. Não com um grito, mas com silêncio. Não com vingança, mas com paz. E não com o peso da herança, mas com a leveza de quem descobriu que o verdadeiro ouro é poder olhar para trás e ainda assim escolher seguir em frente.